Já imaginou estar andando por um pântano escuro e, do nada, luzes fantasmagóricas começarem a te perseguir? Por séculos, viajantes apavorados juraram que isso acontecia. Seriam almas penadas? Demônios? E se eu te dissesse que a resposta não é nada sobrenatural, mas pura química, acontecendo bem debaixo dos seus pés? O mundo está cheio de fenômenos que, por muito tempo, foram o prato principal para lendas de arrepiar. Águas que ficam vermelhas como sangue, árvores que caminham pela floresta, chamas coloridas que dançam no céu. Para os nossos ancestrais, isso era papo de deuses, monstros ou um baita mau presságio. Para nós hoje, é a prova de que a ciência consegue ser ainda mais fascinante do que qualquer mito. Neste vídeo, vamos desvendar esse e outros 4 grandes mistérios da natureza que viraram lendas e revelar a ciência incrível por trás deles. Prepare-se, porque você vai passar a ver o mundo de um jeito totalmente novo. E se você, assim como a gente, adora um bom enigma, já se inscreve no canal e ativa o sininho, que a nossa expedição está só começando. Vamos começar por onde tudo começou. As luzes fantasmagóricas dos pântanos. Tente imaginar a cena. Você está num brejo escuro ou passando por um cemitério antigo à noite. De repente, uma chama azulada, meio pálida, aparece flutuando a poucos metros do chão. Você toma aquele susto, começa a correr e a luz parece que te segue, dançando no ar. Não é de se admirar que gerações de pessoas achassem que estavam vendo espíritos, almas de viajantes perdidos ou demônios querendo arrastá-las para uma armadilha. No folclore brasileiro, esse fenômeno deu origem a uma das nossas lendas mais famosas, o boitatá, uma cobra de fogo que protege as matas. O primeiro registro escrito sobre ele veio do padre jesuíta José de Anchieta, lá em 1560, que o descreveu como um facho cintilante que surgia para assombrar e matar os indígenas. Era um medo puro, nascido de algo que desafiava a lógica. Mas a explicação existe, e ela não é do além, e sim da química. O fogo-fato é real e acontece por causa da queima de gases da decomposição de matéria orgânica. Em pântanos e cemitérios, a quantidade de plantas, animais e outros corpos se decompondo libera um monte de gases, principalmente metano e fosfina. A fosfina tem um truque na manga. Sob certas condições, ela pode inflamar sozinha quando entra em contato com o oxigênio. Essa pequena faísca já é o suficiente para queimar o metano, que está em maior quantidade, gerando uma chama fria, de baixa temperatura e tom azulado, que dura pouco. E a parte da perseguição? Pura ilusão de ótica. Quando você corre, o ar que você desloca cria um vácuo que puxa a chama, dando a impressão assustadora de que a luz está no seu encalço. Então, da próxima vez que ouvir uma história sobre o fogo corredor, já sabe, não é fantasma, é só a natureza dando um show de química. Agora, imagine andar perto de um rio congelado e dar de cara com uma cena de ficção científica, um círculo de gelo quase perfeito, com vários metros de diâmetro, girando lentamente, como se fosse um carrossel da natureza. É um fenômeno tão bizarro e preciso que, claro, virou prato cheio para todo tipo de teoria. Seriam mensagens de ETs? Portais para outras dimensões? Ou testes de alguma tecnologia secreta? A forma geométrica e o movimento hipnotizante dos discos de gelo tornam fácil entender por que as pessoas buscavam respostas fora da caixinha. Afinal, a natureza não costuma fazer círculos perfeitos. Essas formações já foram vistas em rios na Escandinávia, América do Norte e Reino Unido, e sempre que uma nova aparece, viraliza na internet e a pergunta volta: mas que raios causa isso? Durante anos, o mecanismo exato foi um quebra-cabeça para os cientistas. A explicação mais aceita hoje é uma mistura fascinante de física e termodinâmica. Tudo começa em rios de fluxo lento. Um pedaço de gelo se solta e fica preso num redemoinho. Esse vórtice começa a girar o bloco. Conforme ele gira, as bordas vão batendo no gelo fixo das margens, quebrando e lixando as pontas num processo que arredonda o disco, mais ou menos como as pedras de rio ficam lisas com o tempo. Mas o que mantém o disco girando?
Uma pesquisa da Universidade de Liege, na Bélgica, adicionou uma peça final ao quebra-cabeça. Os cientistas descobriram que, enquanto o disco de gelo derrete, ele esfria a água logo abaixo. Essa água mais fria, por ser mais densa, afunda. Esse movimento de descida cria um vórtice vertical sutil sob o disco, que funciona como um motorzinho, ajudando a manter a rotação. Embora alguns detalhes ainda sejam objeto de estudo, o disco de gelo não é obra de aliens, mas um balé elegante da física, onde correntes, abrasão e densidade da água se juntam para esculpir essas mandalas naturais. Desde tempos antigos, um dos sinais mais apocalípticos era ver o mar se transformar. Imagine acordar e as ondas que quebram na praia não serem mais azuis, mas de um vermelho profundo, como se o oceano estivesse sangrando. Para civilizações antigas, a cena era o fim do mundo. Textos históricos, inclusive da Bíblia, descrevem rios e mares virando sangue como um sinal de ira divina. O pânico era geral, porque além da cor assustadora, o fenômeno quase sempre vinha acompanhado da morte em massa de peixes e outras criaturas que apareciam boiando aos milhares. O que teria poder para atingir um oceano e aniquilar a vida marinha? Sangue de um monstro marinho ferido? Uma maldição? A verdade, como a ciência mostra, é menos mítica, mas talvez mais alarmante. O fenômeno conhecido como maré vermelha não tem nada a ver com sangue. Na verdade, é uma floração de algas nocivas. O oceano está lotado de vida microscópica, o fitoplâncton. Na maior parte do tempo, essas algas são a base da cadeia alimentar. Mas, em certas condições, a população de um tipo específico, os dinoflagelados, pode explodir. Essas condições geralmente incluem água mais quente, mudanças na salinidade e, o principal, uma overdose de nutrientes, muitas vezes causada por poluição humana, como esgoto e fertilizantes que escoam para o mar. Quando essas algas se multiplicam aos bilhões, a concentração delas muda a cor da água. O perigo real, porém, não está na cor. Muitas dessas espécies produzem toxinas poderosíssimas. Essas toxinas podem paralisar o sistema nervoso dos peixes, matando-los em massa. Além disso, a decomposição de tantas algas consome quase todo o oxigênio da água, criando zonas mortas onde a maioria dos seres simplesmente sufoca. O perigo chega até nós, já que comer frutos do mar contaminados pode causar intoxicação grave. A maré vermelha é o lembrete assustador de como um desequilíbrio ecológico, muitas vezes culpa nossa, pode transformar o berço da vida num cenário de morte. Nas profundezas das florestas tropicais da América Latina, existe uma lenda que desafia as regras da botânica, a de uma palmeira que anda. Conhecida como Socratia exorrhiza, essa árvore tem raízes que não parecem com nada que você já viu. Em vez de um tronco entrando direto na terra, ela se apoia em várias raízes altas e grossas que parecem pernas ou estacas levantando a base da árvore do chão. Por causa dessa aparência, guias turísticos e locais contam há décadas uma história fantástica. Essa palmeira se move. A lenda diz que, na sua busca por luz solar, a árvore consegue caminhar pela floresta. O processo, segundo o mito, seria o seguinte: a palmeira lança novas raízes na direção que quer ir, enquanto as raízes do lado oposto morrem. Ao longo de meses ou anos, a árvore se deslocaria, movendo-se alguns metros por ano para achar um lugar melhor ao sol. A ideia de uma árvore que se mexe ativamente capturou a imaginação de todos. Mas será mesmo? Cientistas foram investigar. O botânico Gerardo Avalos, um dos maiores especialistas nessa palmeira, marcou centenas delas e monitorou sua posição por anos. A conclusão foi clara: as árvores não andam. Nenhuma delas saiu do lugar. Então, por que essas raízes tão esquisitas? Elas são uma adaptação genial para sobreviver num ambiente hostil. O solo da floresta pode ser instável e alagado. As raízes em forma de escora dão à palmeira uma base muito mais firme, como um tripé, impedindo que ela tombe. Além disso, a capacidade de trocar raízes velhas por novas permite que a árvore se reequilibre se o solo ceder ou se a outra árvore cair sobre ela. É um ajuste estrutural, não uma caminhada. O mito da palmeira andante foi desmentido, mas a verdade científica revela uma estratégia de sobrevivência talvez ainda mais impressionante.
Chegamos ao mistério número 1, e este transforma o céu numa obra de arte tão surreal que era vista como uma mensagem direta dos deuses. Mas antes de revelar o que são essas chamas coloridas, se você está curtindo desvendar esses enigmas com a gente, já deixa o seu like para ajudar o nosso canal a levar a ciência para mais gente. Imagine olhar para o céu num dia limpo e ver não um arco-íris comum, mas uma faixa horizontal de cores vibrantes, tão intensa que parece que o céu está pegando fogo. Este fenômeno, o arco-íris de fogo, é incrivelmente raro e espetacular. Sua aparência é tão diferente que, em muitas culturas, era visto como um sinal sobrenatural, um portal para o mundo dos deuses, uma ponte para o além, ou um presságio de sorte ou desastre. Ao contrário de um arco-íris normal, que forma um arco e aparece quando o sol está nas suas costas e chove na sua frente, o arco-íris de fogo, ou, tecnicamente, arco circunhorizontal, exige um conjunto de condições muito específicas. É por isso que a maioria das pessoas passa a vida toda sem nunca ver um. A explicação científica para esse espetáculo está na altitude e na temperatura. Ele não é formado por gotas de chuva, mas por cristais de gelo. Só acontece em nuvens do tipo cirrus, aquelas nuvens fininhas que ficam em altitudes muito elevadas, acima de 6.000 metros, onde a temperatura é tão baixa que elas são feitas só de minúsculos cristais de gelo. Para o show acontecer, duas condições precisam ser atendidas. Primeira, o Sol tem que estar muito alto no céu, num ângulo de pelo menos 58 graus acima do horizonte. Segunda, os cristais de gelo hexagonais dentro das nuvens cirrus precisam estar alinhados na horizontal, como pequenas placas de vidro flutuando. Quando a luz do Sol passa pela face vertical desses cristais e sai pela face de baixo, ela se refrata e se divide nas cores do espectro, como um prisma. Como milhões de cristais estão alinhados do mesmo jeito, eles agem juntos como um prisma gigante, projetando essa faixa colorida no céu. O resultado é uma visão de tirar o fôlego, um fenômeno puramente óptico que nos lembra que as leis da física podem criar uma beleza que compete com qualquer lenda. Do fogo químico nos pântanos aos prismas de gelo na atmosfera, a natureza está cheia de maravilhas que, antes de serem entendidas, pareciam coisa do sobrenatural. O que era temido como fantasma, hoje a gente entende como química. O que era visto como presságio divino, hoje sabemos que é física ótica. Ao desvendar esses mistérios, a ciência não tira a magia do mundo. Pelo contrário, ela revela uma magia ainda mais profunda, baseada nas leis que governam o nosso universo. Ela troca o medo pela admiração e nos convida a sempre olhar com mais curiosidade para o mundo à nossa volta. Qual dessas explicações mais te surpreendeu? Tem algum outro mistério da natureza que você quer ver a gente desvendando aqui? Deixe a sua opinião nos comentários, vamos adorar saber o que você pensa. Obrigado por assistir e até a próxima.